Então, bom dia para todo mundo, um bom dia especial para a Liz, que é muito central na nossa apresentação hoje, né, Liz? Está representando uma turma muito bacana, né? E a mãe dela também, que veio até aqui, a Paola. Então, é assim, hoje a gente vai fazer o fechamento do mês da prematuridade, né, Novembro Roxo. E acho que a melhor forma de a gente começar é dizendo da importância que existe na atenção interprofissional no cuidado desses bebês e na qualidade do cuidado, né? Que é uma coisa que a gente tem buscado nesses anos todos, melhorar a cada dia a qualidade no cuidado desses bebês, porque eles representam, os prematuros abaixo de 37 semanas, 10% dos nascidos, e aqui no Brasil há áreas que são acima disso. E em 2012, a Organização Mundial de Saúde iniciou uma estratégia, que é uma das estratégias, uma das metas do milênio, para diminuir o nascimento, o número de nascidos prematuros. O que não significa não melhorar a qualidade daqueles que nascem prematuros, né? Então, investir no pré-natal, no cuidado da gestante, mas, ao mesmo tempo, a gente vai continuar tendo prematuros e aí o que a Organização Mundial de Saúde reforça demais é o cuidado ao prematuro. A prematuridade, ela é a principal causa no mundo da perda de capital humano. Então, é um assunto muito central para nós e é um assunto que um dos investimentos grandes que fez a gente melhorar a qualidade, né, foi integrar a unidade neonatal, unindo a nossa UTI e a nossa unidade de cuidados intermediários, que é uma recomendação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, no cuidado integrado, para que a gente desenvolva realmente expertise e a gente possa ter resultados cada vez melhores e ter bebês cada vez com menos comprometimento. Então, é um assunto muito central, ele representa, a perda de prematuro representa mais de 30% das mortes em crianças abaixo de 5 anos, e então, para o mundo todo, é um assunto muito importante. A despeito desse programa, né, que é da Organização Mundial de Saúde, nesses 10 anos, não houve uma redução dessa taxa de prematuro. Globalmente falando, existem alguns lugares em que ela aumentou um pouco, existem outros que ela diminuiu um pouco, então o próprio Brasil diminuiu 0,5%, que é uma taxa que é considerada razoável, mas não tem um grande impacto, e então, considerando que a gente ainda tem essa porcentagem e esse número expressivo, e essa relação com a mortalidade abaixo de 5 anos e com a perda de capital humano, é que a gente tem que se debruçar com muito, assim, carinho, né, e muito envolvimento. Não só a unidade, nossa seção de neonatologia, mas a instituição como um todo, né, e o país. Os governos têm que dedicar uma atenção especial e um investimento muito grande na prevenção e no cuidado do prematuro. Então, esses impactos são muito reconhecidos no mundo todo. Com isso, assim, a gente tem sempre unido esforços com as equipes, então, a equipe de enfermagem, a equipe de farmácia, fono, físio, psicologia agora, que a gente está conseguindo colocar um pouquinho no nosso cuidado. Então, todas essas equipes, elas estão se unindo sempre para melhorar o cuidado aos bebês. E também, na nossa equipe, a gente tem pessoas que são marcas registradas do cuidado no prematuro e que a gente quer reforçar isso cada vez mais, porque são pessoas que vão desenvolvendo essa expertise e vão melhorando a equipe, porque elas fazem uma devolutiva para nós do que a gente pode fazer de melhor. Na nossa equipe, então, a Denise, que já faz 15 anos que faz o acompanhamento do recém-nascido no ambulatório, que é uma meta também do Ministério, que a gente tenha segmento dessas crianças, porque esse segmento, ele é tão ou mais importante do que tudo que a gente pode ter feito durante a internação. Recentemente, a Bárbara
foi incorporada nesse time, porque a Denise precisava muito de reforços, a Bárbara tem um perfil, gosta, quis, então a Bárbara está nesse segmento, e claro, toda a equipe trabalha muito nisso, não tem ninguém que a gente possa dizer, não gosta de prematuro, não gosta de lidar, não é isso, é que a gente precisa ter um time que faça a centralização disso. E aí tem pessoas que, por exemplo, a Michele e a Karen, que participam da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, a Michele, que cuida do Banco de Leite Humano, que tem tudo a ver com cuidado ao prematuro, né? Então, com tudo isso, a gente consegue ir formando um time que pode contribuir para que a gente possa prestar um atendimento de maior qualidade. E eu, assim, queria reforçar ainda mais, assim, a participação da enfermagem e até num público diferente um pouco e um pouco mais, vamos dizer assim, até um pouquinho maior, dizer da nossa gratidão até, porque o investimento que a enfermagem tem feito para que a gente se una em UTI neonatal e USIM, depois de muitos anos de grandes tentativas, um desgaste enorme, a gente finalmente conseguiu fazer isso, formalizar isso, né? A gente está há algum tempo lá, mas assim, lá e de repente quase indo de volta, mas agora a gente conseguiu formalizar e eu acho que isso não só é uma recomendação, mas certamente vai ser um ganho de qualidade, como tem sido, eu acredito, nesses tempos todos. E claro que tudo isso dentro de um hospital de ensino é muito importante, porque o que a gente precisa passar para as pessoas é a qualidade que a gente pode prestar na assistência, né, e ter bons resultados. Então, eu vou trazer só uma pequena estatística nossa, que vocês vão ver, é bem resumidinha, eu trouxe só os 3 últimos, na verdade são 2 anos e meio, porque é 21, 22 e metade de 23, vai até junho de 23, que é essa estatística que mostra o número de recém-nascidos nas diferentes idades gestacionais até 37 semanas, né? Então, a gente tem realmente, se vocês olharem aqui embaixo, nós em 21 tivemos 11, 10 e 9, então a gente representa bem aquela porcentagem. 23 é até junho. E vocês vão ver lá em cima qual é a nossa mortalidade. E nós temos um número pequeno de recém-nascidos abaixo de 28 semanas. Mas, se a gente for ver, a mortalidade total, ela, ao longo do tempo, não vou esmiuçar cada um, porque não é papel hoje, não é a proposta, é as meninas que vão falar, mas é só para dizer que, ao longo dos anos, a gente deu uma melhorada na mortalidade desses bebês, né? Então, a gente, no total, se a gente somar tudo, 50, 22 e 20, é um bom número. A gente pode melhorar. Não é o melhor dos números, mas também não é o pior dos números que existe no mundo. Então, a gente está investindo para melhorar e para atuar cada vez mais nos bebês abaixo de 28. O que a gente pode dizer que a nossa mortalidade nas crianças acima de 29 semanas, é uma mortalidade muito baixa mesmo. Acho que a gente atende bem aquilo que corresponde às melhores práticas para o cuidado desses bebês. A gente não trouxe, mas aí dentro desses bebês que faleceram, né, que morreram, que foram poucos, vocês podem ver, existem bebês mal formados, e mesmo considerando que a gente tem um pré-natal que nem sempre é um pré-natal ideal, que nem sempre as mães são direcionadas para um pré-natal de risco. Então, a gente também lida com uma população que é um pouquinho mais frágil. Nós somos, sem dúvida, o grupo dos países em desenvolvimento, né? Então, a gente não está no grupo dos países envolvidos, mas a gente tem resultados nesse assunto melhores do que muitos países que estão em desenvolvimento, né? Então, acho que era isso. Eu queria agradecer ao time, que sem elas que fazem isso tudo acontecer. Tá bom? Bom dia a todos, é um prazer
ser convidado e poder participar de um dia tão importante e tão importante comemorar a vida de um prematuro. Eu sei que ele muda a família inteira. Eu sou tia de uma criança prematura, eu sei o que é. Tudo ainda remete, né, ao passado. E aí eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer os esforços de todas as equipes aí para a unificação das unidades da UCIM e da UTI-NEL. Creio que isso é muito importante para todos, mas principalmente para a família. Porque essa quebra de equipe, de um cuidado de uma equipe para outra equipe, quando você forma o vínculo, e aí você quebra esse vínculo e tem que refazer um vínculo com uma nova equipe, é muito difícil para qualquer mãe. Para a mãe do prematuro, que normalmente fica muito tempo, né, 1 mês e meio, 2, 3, às vezes a gente já teve bebê com 6 meses com a gente, é muito tempo para você quebra o vínculo, aí o bebê piora, vai para a UTI, começa de novo. Então, eu creio que tem um grande ganho para a vida dessas famílias. Vou dar um pequeno spoiler aí da minha tese de doutorado. Realmente, a mãe que tem maior risco de ter depressão pós-parto, que mais aparece, são as mães de prematuro, pela essa dificuldade de pensar no futuro e os medos que tudo traz, e a dinâmica familiar. Todas planejam um dia eu vou ter meu bebê, 3, 4 dias, vou embora para minha casa. A mãe de um prematuro mora com a gente, faz parte da nossa equipe, a gente treina para ir embora, então é muito intenso ter um prematuro para a equipe de enfermagem, para essa família. Então, creio que vai ser um grande ganho para a saúde mental de toda a família, para a equipe também. Não é fácil, sempre que gera mudanças, traz dificuldades, mas eu creio que sim, para o bem do prematuro, para o bem da família, para o bem das equipes, isso vai acontecer e vai ter sucesso. E quem vai ganhar somos todos nós, né? E cuidar do prematuro é incrível, gente. Ter o privilégio de estar tão próximo como a enfermagem fica é um grande privilégio. E a gente curte cada dia, a gente curte o dia que vai para o canguru, que coloca, é muito importante. Então, a gente tem que comemorar não só o mês, mas todos os dias aí, cada pequena vitória desses pequenos guerreiros. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos ouvir, então, um pouquinho essas histórias. Bom, gente, então, né, todo mundo já me conhece, sou a Denise, né, a Liz me conhece também, né, Liz? Então, faço como a Silvia falou, né, faço já ambulatório de prematuro há 15 anos, né, praticamente desde que eu comecei a trabalhar no HU, e vim falar um pouco para vocês sobre como que é o nosso trabalho nesse ambulatório, né, o que a gente faz lá, né, que é uma coisa assim que eu gosto muito de fazer, gosto de ensinar, né? Como um outro hospital escola, eu acho que a gente cumpre bem essa função, né? Do cuidado integral ao prematuro, e integral abrangendo desde o nascimento, né? O momento durante toda a internação, o momento da alta, né? E depois da alta também esse cuidado ambulatorial, tá? Nós estamos aí encerrando o Novembro Roxo, né, que é o mês de conscientização da prematuridade. Deixa eu só ver se aqui... Ah, tá. Então, essa imagem é a imagem da campanha desse ano, né, Pequenas Ações, Grande Impacto, né, e aí o slogan da campanha desse ano é o contato pele a pele imediato para todos os bebês em todos os lugares, né. Então, não só para o prematuro, mas para o termo também, assim que possível, assim que estável, tá? Vou falar, então, para vocês sobre o segmento ambulatorial do recém-nascido prematuro aqui no HU, né? Então, esse segmento ambulatorial, ele é uma continuação de todos os cuidados neonatais que a gente já vem fazendo, né? Então, o cuidado neonatal, ele se inicia no pré-natal, né? Acaba culminando aí com um nascimento prematuro. Tem toda a passagem pela UTI, tá? Todas as equipes envolvidas, né? Depois, na unidade de cuidados intermediários, uma internação prolongada, com todas as equipes também que estão envolvidas nesse trabalho, né? Inclusive, aqui no HU, né? A equipe de vocês em formação, os residentes, né?
e todas as outras áreas em formação, tá? E aí, esse cuidado, ele passa pelo momento da alta, que precisa ser uma alta programada para o prematuro, tá? É um momento de uma passagem de bastão, né, que a gente faz, né, de cuidados intra-hospitalares para cuidados ainda que vão permanecer, mas pela família, os cuidados extra-hospitalares desse prematuro, né? E para isso, a gente precisa fazer o cuidado integral à família, né? E esse acompanhamento pós-alta, ele precisa ser um acompanhamento estruturado, sistematizado, como a gente vai mostrar para vocês, tá? Tudo isso, o nosso objetivo principal é promover qualidade de vida, né? É não só que os prematuros sobrevivam, mas que eles sobrevivam com qualidade de vida, tá? E para isso a gente estabelece uma série de parcerias, né, interdisciplinares e com a família. Então, gente, esse prematurinho, ele vai receber o cuidado de uma série de especialidades, né, que estão ali voltadas para esse cuidado aprimorado, né, com toda a expertise para cuidar do prematuro, tá? Então, aqui, né, a equipe de enfermagem, né, entre enfermeiro, toda a equipe de técnicos, tá? Os médicos, né, aqui no nosso caso, nós temos os médicos, né, a equipe de neonatologia, tá? A equipe de fono, de físio, nutrição, serviço social, agora recentemente a gente tem aí a integração da equipe de psicologia, né? E o terapeuta ocupacional que a gente acaba não tendo presente na nossa equipe, tá bom? Mas esse seria o protocolar, né, para a equipe de prematuros, que a gente tem todas essas equipes aqui voltadas para esse cuidado integral do prematuro, tá? O vínculo entre a equipe e a família, ele começa durante a internação, então uma mesma equipe que cuida do bebê durante a UTI, nos cuidados intermediários, né, no preparo para essa alta hospitalar, a Bárbara, né, a gente já faz esse contato com as famílias, já se apresenta, né, já começa a dizer para a mãe, olha, seu bebê vai acompanhar com a gente no ambulatório de prematuros, né, e na primeira consulta, a gente faz, então, o estabelecimento desse vínculo para que ele continue durante essa fase ambulatorial, tá? Nessa primeira consulta, a gente conversa com as famílias sobre a importância de todo esse segmento interdisciplinar, a importância da estimulação precoce, né? A importância da participação na família em tudo isso, tá? A gente faz a identificação das morbidades que esse bebê teve no período neonatal, durante a internação, né, neonatal, e o planejamento do que vai ser feito dali para frente, tá? Nessa primeira consulta também a gente precisa fazer a avaliação da alimentação, do ganho de peso, né, é o primeiro momento que esse bebê é avaliado após a alta hospitalar, e a gente faz a verificação de como que estão os cuidados domiciliares, né, dúvidas eventuais, dificuldades que essa família traga para a gente, tá, e as orientações. A gente estabelece uma periodicidade já pré-definida dessas consultas, né, então, inicialmente, o ideal é que a primeira consulta aconteça na primeira semana após a alta hospitalar, né, e aí a gente faz as consultas mensais até os 6 meses de idade corrigida. A partir dos 6 meses até 1 ano de idade corrigida, essas consultas são a cada 2 meses, né? A partir de 1 ano, as consultas passam a ser a cada 3 meses. E a partir dos 2 anos de idade corrigida, essas consultas são semestrais. Já a partir dos 5 anos, a gente faz consultas anuais, tá? Aqui a gente tem uma meta de fazer um segmento das crianças, pelo menos até a idade escolar, tá? Eu vou falar um pouquinho disso, né? Então, pelo menos até os 7 anos, né? Se é uma criança que está em vias de algum diagnóstico, é claro, a gente fecha, né? Esse diagnóstico já com a equipe que já vem acompanhando, para depois fazer a passagem dessa criança para segmento com uma outra equipe, tá? E sempre que houver necessidade, a gente precisa antecipar essas consultas para fazer todo o suporte necessário, tá? Em cada consulta, a gente faz a avaliação do crescimento, né? Então, essa avaliação, ela
é pautada principalmente por esses 3 parâmetros principais, né, que é o peso, o comprimento e o perímetro cefálico. A cada consulta, essas medidas antropométricas da criança são obtidas e a gente faz a plotagem nas curvas de crescimento utilizando a idade corrigida, tá? Cada serviço faz opção por uma determinada curva de crescimento, né? O importante é que essa curva, que o paciente seja acompanhado nessas curvas, né? A gente tem aqui no HU como uma curva que a gente optou, a curva de Fenton, tá? Os pacientes podem ser plotados até 50 semanas de idade corrigida. É muito conhecida também essa curva de Intergrowth, tá bom? Que também pode ser, os bebês podem ser plotados até 64 semanas de idade corrigida. E as curvas da Organização Mundial de Saúde, elas também vão ser utilizadas durante esse período de segmento ambulatorial, e aí a gente vai começar a plotar nas curvas da OMS a partir de 40 semanas de idade corrigida, tá? Nessas curvas a gente vai observar que em um determinado momento as crianças fazem uma aceleração desse crescimento, essa aceleração ela é esperada e desejável, tá? É o que a gente chama de catch-up, né? E o catch-up do prematuro, ele vai ocorrer primeiro com o perímetro cefálico, né? Em segundo lugar, com o comprimento, e o terceiro que se recupera, terceiro que tem o catch-up, é o peso, tá? E aí, quando as crianças têm, então, elas fazem esse processo de catch-up, né? Elas dão essa acelerada no crescimento. Quando a gente for plotar na idade corrigida, na idade cronológica nas curvas, elas já vão estar equiparáveis às crianças que nasceram na mesma data, tá? A mesma idade cronológica. Então, aqui a idade corrigida, né? Só para trazer o conceito aqui, né, pra gente, é uma coisa que a gente usa muito, todo mundo que passa pela unidade, né, ouve falar da idade corrigida, que nada mais é do que um ajuste da idade cronológica para o grau de prematuridade, tá? Então, uma criança mais prematura vai ter um ajuste maior dessa idade corrigida, uma criança menos prematura menos, tá? E o que a gente faz é subtrair da idade cronológica o número de semanas que faltam para que a criança complete 40 semanas, né? Então, por exemplo, uma criança que nasceu com 28 semanas de idade gestacional, faltam 12 semanas para que ela... Faltaram 12 semanas para que ela completasse essas 40 semanas. Então, na idade corrigida, o cálculo que a gente vai fazer é subtrair essas 12 semanas, tá? Até quando, né? Até os 2 a 3 anos, tá? Para o crescimento e o desenvolvimento, né? Alguns autores falam avaliação do crescimento com a idade corrigida até os 2 anos e do desenvolvimento neurológico até os 3 anos. Então, aqui mostrando para vocês, né, as curvas de crescimento. Então, essa aqui é a curva de Fenton, né, que a gente adotou no nosso serviço. Essa curva, em 2013, todos os dados foram revisados, né, essas curvas, elas foram divididas em gêneros, né, meninos e meninas, e foram feitas cálculos, né, derivações matemáticas, para que entre 40 e 50 semanas, essas curvas se superponham com as curvas do OMS, tá? De forma que entre 40 e 50 semanas aqui, olha que eu falei para vocês que vai a Fenton, né? A gente pode plotar nas duas curvas, tá bom? Então, desde o nascimento, olha, a curva de Fenton, ela tem uma vantagem muito interessante, né? Que ela começa aqui, né, com 22 semanas. Tá? Então, é uma curva que tem um N de prematuros extremos muito bom, né? Aqui a curva de Intergrowth, né, também em gêneros, meninos e meninas, tá? Esqueci de falar para vocês aqui, eu acho genial essa curva de Fenton, que olha só, em uma única página, né, com uma régua aqui de cada lado, a gente consegue ver, olha, o peso, né, o perímetro cefálico e o comprimento. Acho muito bacana essa construção dessa curva.
E aqui na curva de intergrowth também, né, em 2 páginas, né, aqui a gente vê, né, o perímetro cefálico e o comprimento, uma outra página aqui para o peso, né, também divididas em gênero. É uma curva, essa curva de intergrowth é uma curva que tem um estudo muito bonito, muito grande, né, multicêntrico, muito bem desenhado, né, e ela é adotada em vários serviços. A questão da curva do intergrowth é que o N menor que 32 semanas é um N de um número de pacientes menor inclusos no estudo, tá? E a gente tem um número ainda razoável de pacientes abaixo de 32 semanas, então essa curva a gente usa para os bebês a termo, né? E o Fenton para os bebês prematuros, tá? E aqui as curvas da OMS, né, que vocês já estão bem familiarizados, né, então também peso, comprimento, perímetro cefálico para meninos e meninas, tá bom? E aí a gente faz, então, a plotagem a partir de 40 semanas. E aí, gente, os prematuros, né, a gente vai fazer esse segmento do todo o crescimento, né, vai plotar nas curvas, e existem dois problemas aqui, né, que podem acontecer, que a gente busca evitar, né? Então, a falha de crescimento de longa data já né, relacionada a um pior prognóstico neurológico. Então, um bebê que cresce menos, tem um crescimento somático menor, ele tem um crescimento cerebral menor também, um crescimento pulmonar, né? Tudo isso na desnutrição extrauterina, ela fica comprometida, né, o crescimento dos diversos sistemas. Então, quando o bebê tem uma falha de crescimento, ele tem um pior prognóstico neurológico. E quando a gente tem a ausência de catch-up naquele período, né, que a gente faz o segmento, esse catch-up, ele é variável, tá, o período de acontecimento do catch-up, ele é variável. Algumas crianças podem fazer um catch-up mais tardio, né, mas em geral o que é esperado é que o catch-up do perímetro cefálico seja até os 6 meses de idade corrigida, catch-up do comprimento até 2 anos, né, e o catch-up do peso até os 3 anos. A grande maioria dos prematuros a gente espera que siga assim, tá? E aqueles pacientes que não fizeram esse catch-up nesse tempo esperado, a gente precisa pensar se eles têm indicação de hormônio de crescimento, tá? O hormônio de crescimento, né, é uma terapêutica, assim, que ela é mais recente, né, eu acho que a gente ainda vai ter muitas novidades por aí, né, mas geralmente quando não tem o catch-up a gente pede a avaliação do especialista, então o endocrinologista, e ele vai fazer essa avaliação com todos os testes, tudo para avaliar se esse paciente vai ter benefício em receber, tá bom? E por outro lado, gente, a gente tem a síndrome metabólica, né, todos os bebês prematuros, eles têm um risco maior de síndrome metabólica, tá? Essas evidências de risco maior para síndrome metabólica, elas começaram lá na década de 80, com os estudos dos bebês, né, pequenos para a idade gestacional, eram feitos estudos com pares de gêmeos, né, um PIG e um AIG, e foi visto que os bebês que são PIG, né, eles têm um risco maior para síndrome metabólica e várias outras complicações, né, pior prognóstico neurológico, maior risco de falha de crescimento, tá? E com o tempo a gente viu que os prematuros, eles também têm um risco maior de síndrome metabólica, tá? Na adolescência, na idade adulta, né? Então, assim, a gente tem coortes de prematuros, né? Que são seguidas nos países desenvolvidos, e essas coortes, a neonatologia, né, essa sobrevida dos prematuros, ela é uma coisa relativamente nova, né, se a gente for considerar assim, né, toda a idade aí da medicina, né. Então, os prematuros, agora, eles estão, dessas grandes coortes, eles estão na idade de adultos, né, então, a gente está vendo, está tendo a possibilidade de acompanhar todos os problemas que eles podem desenvolver, né. E aí agora a gente vai continuar acompanhando e vai entrar aí, né, ver se idosos, eles têm algumas patologias, um risco maior e tudo mais, tá? Mas a gente já sabe que esses prematuros, né, na fase de adolescente, de adulto jovem, inclusive, já tem um risco maior para obesidade, dislipidemias, diabetes,
hipertensão arterial e doenças cardiovasculares, tá? Em relação à alimentação, gente, eu acho que é até chovendo uma olhada, né? A gente já sabe, né? Uma coisa assim que, graças a Deus, hoje em dia a gente já internalizou isso, né? A importância do aleitamento materno, tá? O aleitamento materno, ele é importantíssimo no prematuro, né? Aqui a gente tem, na ausência, né, do aleitamento materno, a gente consegue ter, suprir, né, com leite humano do banco de leite, né? Muito importante aqui, né, para os prematuros, mas mesmo sendo prematuro, mesmo com a internação prolongada, né, a gente busca facilitar, né, esse aleitamento materno de forma que ele possa até ser exclusivo até os 6 meses de idade corrigida, tá? Aqui, queria frisar que a alimentação, inclusive a alimentação complementar, ela é baseada na idade corrigida, né, e não cronológica, e isso faz mais sentido, uma vez que, inclusive para a introdução de alimentação complementar, a gente precisa ter os sinais de prontidão, a maturidade neurológica, para que aquela criança consiga receber o alimento no terço anterior da língua, o alimento de consistência pastosa, rolar para o terço posterior, né, deglutir esse alimento, tá? Então, tudo isso vai acontecer, né, mais ou menos ao redor de 6 meses de idade corrigida, tá bom? Dependendo do lugar que vocês foram ver, né, como fonte, vai ter até uma idade anterior a isso, né, de recomendação, mas a nossa tendência mais atual é esperar mais mesmo para introduzir a alimentação complementar, tá? E quando os bebês, então, recebem alta, né, a gente, e na impossibilidade do leite materno, né, em casa, a gente orienta, então, o uso das fórmulas lácteas, as fórmulas preferencialmente enriquecidas com LC-PUFAs, né, que ainda são importantes nessa fase de desenvolvimento, de crescimento cerebral, tá? As fórmulas de partida, né, elas são usadas até os 6 meses de idade corrigida, assim como na pediatria, né, geral, lembrando aqui só da idade corrigida, e as fórmulas de segmento até os 12 meses de idade corrigida, tá? Aqui, gente, a gente tem também no mercado as fórmulas de transição para prematuro após a alta hospitalar, tá? Essas fórmulas, elas são diferentes das fórmulas pré-termo, que vocês conhecem, né, de uso intra-hospitalar, tá? Elas também têm uma quantidade maior de proteína, energia, um aporte maior de cálcio e fósforo, tá? Atendendo a esse perfil de paciente, né, os prematuros, tá? E os fabricantes, eles não têm muito consenso sobre isso, né? Alguns falam até que deve ser usada essa fórmula até 1 ano, mas o mais comum, aí o senso comum é que se usa essa fórmula até os 3 meses de idade corrigida. É uma fórmula de custo elevado, tá bom? Ela é mais recente no mercado, ela é mais cara que as fórmulas de partida, né? Mas quando a gente tem a possibilidade de recomendar, a gente faz essa recomendação, tá bom? A suplementação, então, né, de vitaminas e minerais, ela também faz parte do segmento do prematuro, com as recomendações especiais pela prematuridade. Então, o ferro, ele é necessário profilaticamente até os 2 anos de idade do bebê, tá? Então, é claro, né, se o bebê tem necessidade de uma dose terapêutica, a gente vai dar a dose terapêutica habitual, né? Mas quando a gente fala em dose profilática, essa dose no primeiro ano de vida, ela é baseada no peso de nascimento, tá? E a partir do 2º ano de vida já é uma dose, durante o 2º ano de vida, aliás, já é uma dose única de 1 miligrama quilo dia, tá? A vitamina D, então, né, ela também é usada, assim como para os bebês a termo, a gente faz o uso universal aqui, né? Tem aqui uma diferença de recomendação da Academia Americana de Pediatria e da ESPGHAN, né? Mas no primeiro ano de vida a gente segue essa dose da Academia Americana de Pediatria e no 2º ano de vida essa dose é um pouco maior, tá? A vitamina A também, quando a gente dá as 2 gotinhas, né, da fórmula padrão, né, que a gente tem
nas unidades básicas, no SUS, a gente contempla essa dose de vitamina A. O zinco é uma recomendação mais recente, tá? Ele seria usado para a parte de crescimento, né? Na verdade, o zinco ele entra em todos os processos, né, celulares do organismo, né? Mas pensando em crescimento, em promoção de crescimento, a gente usa em 36 semanas a 6 meses de idade corrigida, nessa dose de 0,5 a 1 miligrama quilo dia, né? Há um tempo atrás a gente não tinha as apresentações comerciais, a gente precisava mandar manipular, agora a gente tem algumas apresentações comerciais que a gente recomenda aí para os pacientes, né? E a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles recomendam uma dose única. O que eles alegam é que é para não dar confusão, então passa 5 miligramas por quilo para todo mundo, tá? 5 miligramas dia, desculpa, não é por quilo, né? Nas apresentações comerciais aí que a gente tem que encontra em farmácia, elas costumam ter 4 miligramas por ml de zinco elementar, tá? Nas diferentes soluções aí que a gente tem. Então, isso aqui daria 1,2 ml. Eu acho um pouco confuso também, 1,2, sabe? Então, a gente dá esse 0,5 a 1, checamos a cada consulta, renovamos as receitas, né? E não costumamos ter problemas, tá bom? E o cálcio e fósforo, gente, ele é extremamente necessário no prematuro, né? Durante a internação, inclusive a gente precisa, mesmo na ausência de doença metabólica óssea, a gente precisa garantir que esses pacientes estejam recebendo um aporte adequado de cálcio e fósforo, né? Recebam diariamente os aportes dentro das recomendações, mas quando a gente tem uma doença metabólica óssea já, né, instalada ou inicial, a gente tem uma oferta um pouco maior desse cálcio e desse fósforo, tá? E existem algumas soluções aí no mercado, né? No mercado não, desculpa, precisa manipular, né? Algumas soluções que são utilizadas, aqui no HU a gente usa, né, o citrato de cálcio e a solução de fósforo, né? O que a gente tem aí historicamente, né, de uso, inclusive que os farmacêuticos fizeram estudos de estabilidade e tudo mais, é que essa solução que a gente usa, elas têm uma boa estabilidade, né, não tem aquela questão do cálcio que lá o fósforo, tá? A gente dá em momentos diferentes, inclusive a administração, né, do fósforo junto com a dieta, por causa da tolerância de trato gastrointestinal, osmolaridade, e o cálcio no intervalo da dieta para não quelar, inclusive, o fósforo da dieta, que é o que a gente faz, né, com nefropata, a gente dá na hora da dieta, para quelar, tá bom? A avaliação do desenvolvimento, gente, ela também precisa ser feita a cada consulta, tá? A gente faz essa avaliação, então, né, desde a internação hospitalar, né, e nós temos grandes aliados, né, nessa avaliação de desenvolvimento, que é a equipe de fisioterapia, né, que a cada consulta também, eles, há alguns anos para cá, estão presentes também, né, no ambulatório de segmento de prematuros, e eles avaliam junto com a gente os pacientes, tá? Então, assim, a gente tem aqui, né, as escalas, são escalas de triagem, tá? Existem diversas escalas, né, de desenvolvimento, inclusive específicas para desenvolvimento motor, desenvolvimento de linguagem, para as mais variadas áreas, né, do desenvolvimento, mas eu separei aqui para frisar para vocês a importância do Denver, né, que avalia 4 áreas do desenvolvimento, então motor grosseiro, motor fino adaptativo, né, linguagem e pessoal social, tá? A escala motora infantil de Alberta, né, ela é uma escala para desenvolvimento motor, tá bom? É a escala que a fisioterapia usa para fazer o segmento motor ambulatorial, tá? E aí,
a gente tem também, aqui tô destacando, a importância de escalas para triagem de autismo, né, que tem uma incidência maior na prematuridade, tá? Então, tanto o MCHAT quanto a ASQ são escalas também aplicadas durante o segmento, tá bom? Que só para ilustrar para vocês, né, então a escala de Denver 2, aquelas 4 áreas, né, tá? E a escala motor infantil de Alberta é uma escala com uma série de posições, né, dos bebês em que eles são avaliados, né, e nessa escala contempla se eles estão dentro da posição esperada, né, se eles conseguem ficar naquela determinada posição, tá? E essa escala, ela é também colocada aqui em porcentagens, tá? E quando tem menor que 25% de desenvolvimento nessa escala, os bebês têm risco maior para desenvolvimento, e aí então eles passam a fazer segmento no ambulatório de fisioterapia com uma periodicidade maior, tá? Que é o ambulatório de intervenção. E aí, gente, quando a gente faz a avaliação do desenvolvimento, em cada fase, a gente precisa estar voltado para um aspecto principal, né? Na verdade, a gente vai avaliar em cada consulta todos os aspectos, mas a gente sabe que entre 18 e 24 meses, a gente precisa já ter um diagnóstico do desenvolvimento motor dessa criança, tá? Nessa fase, em torno de 24 meses, já desapareceram as distonias transitórias da infância, tá? Então, a gente consegue já ter um diagnóstico mais adequado desse desenvolvimento motor. Até o final dos 3 anos, a gente precisa ter um diagnóstico do desenvolvimento da linguagem e cognição. Em torno aqui da idade pré-escolar, a gente precisa fazer, então, o diagnóstico comportamental também dessa criança. E na idade escolar, a gente faz o acompanhamento do desenvolvimento escolar, né? Muitas vezes aqui, a gente vai pegar dificuldades de aprendizado. As triagens, gente, elas começam, então, né, as triagens do prematuro, elas começam durante a internação, né, então a gente colhe lá o teste do pezinho, né, se vocês tiveram já a curiosidade de ver um resultado de um teste do pezinho do bebê prematuro, vocês vão olhar lá na parte de avaliação de hemoglobinopatia, seu filho está sendo reconvocado. Ele nasceu prematuro, então todos menos de 35 semanas, eles precisam fazer a coleta posterior de triagem para hemoglobinopatias, tá? Então essa coleta vai ser ou com 120 dias de vida, ou após a última transfusão sanguínea, o que acontecer por último, tá? As mães, elas saem já com essa orientação, mas é muita orientação, então, para elas, né, isso acaba passando. Então, a gente precisa verificar isso durante o segmento também, tá? A triagem auditiva, né, neonatal, então, a gente vê lá, durante a internação, né, a equipe de fonoaudiologia fazendo, tá? Essa triagem para os pacientes que não têm risco é feita só emissão otoacústica, né? Os prematuros, praticamente todos, né? Eles acabam entrando na triagem de risco maior para perda neural, então eles fazem uma reavaliação semestral até os 3 anos e durante a internação eles fazem o BERA, tá? E aí, essa avaliação semestral, então, a gente também faz o encaminhamento, eles fazem aí adequado para cada idade, né, áudio de observação comportamental e imitanciometria, tá? E aí aqui, gente, ressaltando para vocês, né, a gente não pode deixar de fazer, né, durante o exame físico de alta, inclusive, as manobras de Ortolani e Barlow para a gente triar, então, a displasia do desenvolvimento do quadril, tá? E aí, então, gente, quando a gente faz o segmento do prematuro, né, a gente precisa identificar, né, como eu falei para vocês no começo, todo o histórico daquele prematuro, todas as patologias, as intercorrências que ele teve durante o período de internação neonatal, né, e a gente precisa fazer o segmento adequado de cada uma dessas patologias e ter uma atenção especial para algumas que possam surgir, tá?
Então, aqui, olha, a disfagia orofaríngea, as dificuldades comportamentais alimentares, tá? A gente já começa a ver a disfagia durante a internação hospitalar, a gente tem aí a equipe de fono também, né, como grande aliada lá, mesmo quando o paciente ainda não iniciou a alimentação via oral, elas já estão fazendo todo o trabalho, né, para que posteriormente esse alimento seja oferecido por via oral, tá? E muitas vezes esses prematuros, eles acabam desenvolvendo dificuldades comportamentais alimentares, que o manejo ambulatorial também é apoiado pela equipe de fono, tá? Anemia da prematuridade, doença metabólica óssea, né? Displasia broncopulmonar, muitas vezes as crianças ficam sibilantes recorrentes, né? Então a gente precisa dar continuidade no segmento durante a avaliação ambulatorial, tá? E aquilo que eu falei para vocês já, né, na avaliação do crescimento, que a gente precisa ter atenção, tanto à falha do crescimento quanto à síndrome metabólica. O atraso do desenvolvimento, então, né, é acompanhado também de pertinho pela gente. A incidência de paralisia cerebral, ela aumenta quanto menor a idade gestacional e maior a gravidade, né, durante o período neonatal, tá? Felizmente, a gente vê uma incidência menor aqui no nosso serviço. A Karen vai falar para a gente algumas coisas um pouquinho melhor, tá? Os prematuros também têm um risco de desenvolvimento de deficiência visual, estrabismo e erros de refração, tá? Daí a importância também do segmento oftalmológico, né? Deficiência auditiva, né? Tá? Então, por isso que eles fazem aquele segmento, né, semestral, fazem segmento com a equipe de fono e fazem também com otorrino, tá, para o manejo de perda auditiva, né, e os transtornos do neurodesenvolvimento, então, né, dando destaque aqui para o transtorno do espectro autista, né, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, as dificuldades escolares que eu já falei para vocês, e aqui, gente, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. A gente vê aqui durante a internação, muitas vezes, que os prematuros, eles têm contextos sociais mais complexos, né? Eles são pacientes, muitas vezes, de maior vulnerabilidade social, tá? Isso demanda uma atenção muito importante, né? Assim, uma atenção especial, né? Da nossa equipe, em parceria com todas as equipes aí, e a equipe do serviço social também, tá? E essa vulnerabilidade social, ela não termina na alta, né? A gente vai lá, a gente avalia, a família tem condições de receber, vai para casa, né? Mas isso a gente também precisa seguir de pertinho, tá? Só por ser prematuro, né? Os pacientes já têm um risco maior tanto de negligência quanto de violência, tá? Então isso é um aspecto muito importante, né? Que a gente precisa lembrar aqui, né? Até porque a prematuridade tem uma incidência maior, né, em menores níveis de escolaridade materna, tá bom? A gente também conta com a avaliação aí das especialidades, né, quando é necessário, tá? Então, oftalmo, né, e otorrino, como eu falei para vocês, a gente encaminha todos os bebês muito baixo peso para eles fazerem um segmento também de rotina, né? Avaliando, então, o oftalmologista vai avaliar tanto a retinopatia, né, quanto posteriormente um estrabismo, os erros de refração, e o otorrino, essas alterações, né, de linguagem, ou o manejo da perda auditiva, se já tem instalado, né, muitas vezes eles têm alteração condutiva, o otorrino já faz esse segmento, tá? A neuropediatria, né, a gente também encaminha sempre que tem alguma alteração neurológica mais importante, ou atraso no desenvolvimento, né, o autismo, hiperatividade, algum paciente que possa ter epilepsia, ou os pacientes que eventualmente depois desenvolvam os distúrbios de aprendizado, né? O pneumologista, a gente acaba fazendo o manejo aqui, alguns casos de, né, a gente de mais difícil controle, a gente encaminha para o especialista, tá? E o endocrinologista que eu comentei já com vocês, né, pacientes com necessidade de avaliação de hormônio de crescimento, e o cirurgião infantil, né, então, os pacientes que já precisaram de alguma cirurgia, né, durante a internação no período neonatal,
internação na unidade neonatal, né? Assim como outros problemas como a inguinal, distopias testiculares, que são mais frequentes no prematuro, tá? E aí, gente, finalizando já, né? Falar aqui para vocês um pouquinho da imunização. A imunização, ela vai ser de acordo com a idade cronológica, tá? Muita atenção aqui, que esse é um detalhe, né? Que a gente precisa estar atento, que o resto do segmento a gente sempre pensa em idade corrigida, mas a imunização é idade cronológica, tá? O BCG, então, né? A gente faz a aplicação, né, a partir de 2 quilos, aqui na unidade, se o paciente não teve alta ainda, com 2 quilos, né, se ele já tem mais que 2 quilos na alta, desculpa, me explicar melhor. Aí a gente faz essa administração do BCG aqui, ou se o paciente tem alta com menos de 2 quilos, ele vai fazer na rede básica, tá bom? A hepatite B, a recomendação para o prematuro é que se faça 4 doses. Eu sei que vocês vão me falar, né, que na rede básica já são 4 doses, mas mesmo quando não eram 4 doses, a indicação para o prematuro já era de 4 doses, tá bom? Para o bebê a termo seriam 3 doses, apesar de que quando eles vacinam na rede básica, eles acabam recebendo 4, tá? A vacina penta e hexacelular, né, ela pode ser dada no CRI. Aqui eu queria falar para vocês que a vacina penta não é a vacina penta do posto, tá? Essa vacina penta aqui, ela tem a DTP acelular, tá? Ela não vai ter a hepatite, ela tem DTP acelular, hemófilos e pólio, isso, né? A Salk. Então, ela pode ser dada no CRI, tá? E a hexa acelular, aqui no hospital, o hospital disponibiliza para os pacientes prematuros a hexavalente, mas na rede básica também não tem, tá? No CRI, ela existe no SUS, ela existe no CRI, né? Mas para esses pacientes aqui só, olha, com peso de nascimento menor que 1.000 gramas e menor que 31 semanas, tá? Fora isso, né, essas vacinas acelulares vão entrar naquelas indicações clássicas, né, que a gente tem aí para bebês mesmo a termo, tá? E aí, os pacientes displásicos, gente, a gente precisa lembrar durante o segmento, né, que eles são pneumopatas crônicos, então eles entram na indicação da pneumo 23 no CRI, tá bom? Palivizumab, então, né, para citar para vocês rapidinho, né, a gente faz então a prevenção do vírus sincicial respiratório. A Sandra vai falar aqui para vocês, né, trazer aí informações, né, do forninho aí mais recentes, né, sobre a prevenção do vírus sincicial respiratório, tá? Mas o que a gente faz é o uso do palivizumab intra-hospitalar. Há alguns anos esse uso já é intra-hospitalar, tá? Há um tempo atrás ele era só após alta hospitalar, né? E os pacientinhos que têm indicação são, no SUS, são esses 3 primeiros itens aqui, olha. Então, o bebê que nasceu com menos de 29 semanas, então até 28 semanas e 6 dias, dentro do primeiro ano de vida, ele tem indicação de palivizumab pelo SUS, tá? Mesmo que ele não seja displásico. Os maiores, né, então a partir de 29 semanas, o prematuro só vai ter indicação do palivizumab se ele tem displasia broncopulmonar com necessidade de tratamento recente, tá bom? E aí, essa indicação, ela vai persistir até os 2 anos de idade, né? Então, eventualmente, um pacientinho recebe no primeiro ano aqui, né, menos de 29 semanas, mas aí ele é displásico, permanece um sibilante recorrente e recebe também no segundo ano, tá? E os bebezinhos com cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica recebem, então, também até os 2 anos de idade, tá? Os prematuros com idade gestacional menor que 32 semanas, eles têm a indicação pela Academia Americana de Pediatria e outras fontes de literatura de receberem até as
32 semanas, né? Essa indicação, ela ainda, dentro dos primeiros 6 meses de vida, essa indicação, ela ainda não é contemplada pelo SUS, né? Recentemente teve uma consulta pública, acredito que vocês receberam, né? Tiveram conhecimento disso, né? Uma consulta de toda a população a respeito da inclusão desses bebês com essas características aqui na indicação de palivizumab pelo SUS, tá bom? E agora a Sandra vai falar um pouquinho aqui com a gente. Então, a Sandra, né, farmacêutica aqui do HU, uma pessoa que acompanha muito de perto também todos esses prematurinhos, né, Sandra? Desde que eu comecei a trabalhar aqui no HU, é uma pessoa que nos apoia, né, e trabalha, né, interdisciplinarmente com a gente, tanto na unidade neonatal quanto no pós-alto hospitalar, né? Muitas vezes a gente troca ali as nossas figurinhas, alguma mãe que tem alguma questão, né, pós-alto hospitalar, a gente conta também com a equipe de farmácia para manter esse segmento integral do prematuro, tá bom? Pode ver. Bom dia, gente. Meu nome é Sandra, para quem não me conhece, tá? Eu sou farmacêutica da unidade neonatal, há um tempo já, aproximadamente uns 20 anos, né? E eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer que acho que, para mim, assim, é um prazer e, ao mesmo tempo, um desafio trabalhar com vocês, né? Médicos, enfermeiros, né? Da unidade neonatal, e poder, né, prover assistência para esses pacientes, porque a gente geralmente tem tão pouca informação, a gente não tem medicamento adequado nessa faixa etária, né? A gente tem uma escassez de recursos muito maior que nas outras áreas. Para adulto tudo é pensado, a criança ainda é muito negligenciada, principalmente o prematuro, tá? E aí a doutora Silvia me pediu para trazer, né, informações, né, sobre o que a gente tem de estratégias para prevenção, né, da infecção pelo vírus sincial. E eu trouxe, né, o que a gente tem no presente, que é o palivizumab, né? O palivizumab é uma estratégia já consolidada, né? Como vocês podem ver, né? Ele foi há muito tempo registrado no país, desde 99, tá? Mas ele só foi disponibilizado, né, para uso pelo SUS em 2012, saiu a aprovação da Conitec. E só no ano seguinte saiu a portaria, né, implementando o uso e o protocolo, né? E como a doutora Denise falou, a gente usa nas indicações que foram aprovadas no protocolo clínico e nas diretrizes terapêuticas, né? Deixa eu ver a ponteira aqui. Opa, não. Ele tem ponteira? O do meio? Tá? Que são essas aqui, bebê estável, né, a partir do 7º dia de vida, né, prematuro, né, até menor, né, que 29 semanas, né, lactente com doença pulmonar crônica, da prematuridade ou doença cardíaca. Para os maiores, por uma decisão de política pública, a gente ainda não usa, tá? Mas é uma indicação que consta em bula. Para vocês terem uma ideia, a gente não paga, né, para usar esse medicamento, né? Mas ele custa, né, no país, R$ 4.500 cada frasquinho de 100 miligramas. Ou seja, é uma tecnologia que, apesar do tempo que ela existe, ela ainda é muito cara, tá? E ela é única aqui no nosso país ainda, tá? Eu tenho frasquinhos de 50 e de 100 miligramas, tá? A dose que eu uso é de 15 miligramas por quilo, dose. Essas crianças fazem até 5 doses, tá? Durante a sazonalidade, e elas podem fazer até os 24 meses, caso tenham, né, indicação. Tem poucas reações adversas, né? O que a gente tem de relato na literatura é que acima de 10% você tem rash, febre, e menos que 1%, graças a Deus, anafilaxia e trombocitopenia.
tá? Isso é o nosso presente. O nosso futuro parece ser um pouco melhor, assim a gente espera, né? Então, a gente tem agora, né, com um registro recém-concedido, né, na Anvisa, um outro anticorpo monoclonal, que é o nirsevimab, que é da Sanofi, tá? Ele tem algumas vantagens, pelo menos em tese, em relação ao palivizumab. Quais são essas vantagens? Ele tem algumas indicações adicionais que a gente precisa ver se vão ser incorporadas no nosso protocolo, né? Se algum dia ele for disponibilizado pelo SUS, incorporado. Ele ainda não foi incorporado, aliás, eu consultei até ontem, não tinha nenhum pedido de avaliação ainda na Conitec, né? Quem faz o pedido de incorporação para a Conitec? Geralmente o detentor do registro, né? Ou entidades, o poder público, enfim, vários atores podem fazer esse pedido, né? Associações, né? O custo dele, esse custo eu tirei do UpToDate, tá? É de $594 o frasquinho de 50 miligramas. Quer dizer que quando ele chegar aqui, ele vai custar R$ 2.970? Não. Por quê? Porque eu não coloquei os 35% de imposto que incide sobre os nossos medicamentos, tá? Então, é possível que ele custe mais caro, tá? Mas, ainda assim, ele sairia um pouco mais barato. Por quê? Porque ele é feito em dose única a cada sazonalidade. Para os menores de 5 quilos, seria uma dose única de 50 miligramas, e para os maiores, uma dose única de 100. E na segunda sazonalidade, todo mundo receberia uma dose única de 200 miligramas. Ele tem poucos eventos adversos relatados, lembrando que isso é o que está relatado até o momento. Pode ser que no futuro isso mude, a gente espera que não, né? Então, tem menos de 1%, rash e dor, tá? E para o futuro, a gente tem agora, né, com um pedido de registro protocolado em agosto de 2023, né, duas vacinas recombinantes, uma da Pfizer, outra da Glaxo, tá? São vacinas que se destinam às gestantes e também aos adultos maiores de 60 anos, né? As gestantes vão fazer uso dessas vacinas durante a 32ª e a 36ª semana de gestação, tá? Ainda, uma vez que não tem registro, não foi solicitada incorporação, né? Precisa dessa etapa do registro. Segundo o UpToDate, elas têm um custo aproximado de $340, né? Tá aqui, né? Tem um preço bem parecido. Custam, né, o equivalente a R$ 1.700 aproximadamente, e também tem uma administração em dose única, meio ml por via intramuscular nesse período. Como reações adversas, né, a gente tem relatado um perfil semelhante para as duas, mas parece que a vacina da Glaxo tem, além da dor no local da aplicação, da fadiga, da cefaleia, artralgia e mialgia. E parece também até agora, né, pelos dados, que com a vacina da Glaxo a gente tem um pouquinho mais de incidência de Guillain-Barré, né, que está ali entre 1 a 10%, tá? Quais são os medicamentos que interferem, né, com essas vacinas e que são importantes para as nossas gestantes, né? Paracetamol, que elas usam, e corticoide. Bom, gente, esse é o nosso futuro, né? Minha apresentação foi bem breve. A gente espera, né, ter, né, essas estratégias em breve, né? Não sei breve quanto tempo né? Mas a gente espera, porque assim, com o palivizumab a gente já viu muitas mudanças, né? Então a gente espera, né, que a gente tenha mais mudanças positivas ainda. Obrigada. Bom dia, meu nome é Karen, eu sou pediatra neonatologista da unidade neonatal aqui do HU. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos nossos resultados.
Então, em comemoração ao nosso Novembro Roxo, né, os nossos prematurinhos, tá? Eu vou falar rapidamente aqui, só para vocês terem uma ideia, porque a gente falou muito dos prematuros, mas é assim, para quantificar, tá? Estima-se que em 2020 nasceu no mundo inteiro 13 milhões de bebês prematuros, tá? A gente sabe que as complicações do parto prematuro é a principal causa de morte nas crianças abaixo de 5 anos, e o mais importante, 75% desses óbitos poderiam ser prevenidos com intervenções disponíveis e custo-efetivos. Não estou falando de coisas mega caras, estou falando de algumas coisas que são possíveis de serem realizadas facilmente. Não tão facilmente, mas enfim, tá? A taxa de nascimento, que varia fica em torno de 10%, e o mais importante, né? Não houve mudança nessas taxas de parto prematuro nas últimas décadas, ou seja, nós vamos ter emprego ainda há muito tempo, gente. E o Brasil ocupa a 10ª posição no ranking mundial de países com mais nascimentos prematuros, chegando a 300 mil bebês com menos de 37 semanas de gestação. Vou falar um pouquinho da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, que a gente faz parte, tá? A Rede Brasileira é uma colaboração voluntária, sem fins lucrativos, de neonatologistas de universidades brasileiras, que a gente se reúne, junta, levanta dados, tabula e tenta, através de uma maneira integrada e coordenada, estudar a morbimortalidade e pensar em frentes de atuação para a gente conseguir melhorar o atendimento e, por fim, o desfecho desses bebês prematuros, né? Ou seja, a nossa missão é melhorar a qualidade da assistência neonatal, através da educação e pesquisa, e baseado nos nossos dados, principalmente, tá? Então, esse aqui é para vocês terem uma ideia, nós temos atualmente na rede mesmo 20 unidades participantes, são hospitais universitários de várias partes do Brasil, são esses, acho que muitos médicos vão se identificar aqui, de seus locais de origem, né? E essa são as 20 unidades participantes da rede brasileira. Recentemente, há alguns anos, a gente começou a fazer parte da Rede Vermont, que a Rede Vermont é uma rede internacional que tem mais de 1.200 membros afiliados, tá? Que se beneficiam, né, de participar do maior banco de dados sobre recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer. O recém-nascido de muito baixo peso ao nascer é uma população muito delicada dentro desse nosso mundo de prematuros, que são realmente os bebês de maior risco, tá? E a VON, que é essa Vermont Oxford Network, ela é uma parte neutra e independente que nos dá essas ferramentas de análise e comparação de dados, ou seja, a gente consegue comparar os nossos dados do HU com o que acontece no mundo. Claro, aqui é só um mapa bem simplificado das unidades afiliadas. Vocês vão ver que, principalmente, nós temos muitos membros nos Estados Unidos e na Europa. Então, os nossos dados, eles ficam meio tadinhos, né? Mas, nossos dados que eu digo, sim, do Brasil, tá? Mas é uma ferramenta, eu acho que são metas a serem alcançadas, tá? Fora as 20 unidades, a gente tem 26 unidades afiliadas à VONVI, a rede brasileira, que são unidades tanto do SUS quanto de maternidades particulares do Brasil também, que fazem parte do que a gente está chamando de Brazilian Neonatal Network, né? Então, é um grupo justamente também para conseguir compartilhar este tipo de ferramenta, tá? Então, para vocês terem uma ideia, em 2022... dos 20 centros da rede, nós tivemos o quê? Somente 4% dos recém-nascidos menores de 1.500 nascidos no Brasil, que é pouco ainda. O objetivo é que isso cresça, tá? A gente teve 1.571 bebês nascidos dentro da rede, a gente exclui algumas particularidades que atrapalham um pouquinho os dados comparativos. Então, em 2022, a rede teve 1.044 bebês nascidos, nos dados que a gente vai mostrar agora aqui para frente, tá bom?
Esse aqui, para vocês terem uma ideia, né, apesar de ser dado até 2019, de 2011 a 2019, é para vocês terem uma ideia que realmente a mortalidade é bem maior conforme menor a idade gestacional de nascimento, ou seja, quanto mais prematuro, maior a chance de óbito, né? E que o número de nascidos, eles fica em torno dos 26 e 31 semanas dos menores de 1.500 gramas, tá? E aqui é um demonstrativo do que a gente consegue com esses dados, né? Então, aqui por exemplo, a hipotermia. A gente sabe que a hipotermia, a admissão na UTI, ela piora muito a morbimortalidade desses prematurinhos. Então, isso é uma coisa que a gente tenta trabalhar muito, tentando alcançar o que a gente chama de normotermia, né? A mediana na rede Vermont, ela é aqui embaixo, menos de 10%. A nossa rede está em torno de 30%. E aí a gente tem ferramentas que a gente consegue comparar a nossa unidade com as outras unidades e a nossa unidade com o mundo, né? Então a gente sabe o quê? Que a gente precisa trazer isso daqui mais perto disso daqui. Então é uma oportunidade de melhora. Aí a gente senta e pensa em estratégias para a gente conseguir isso, tá? Então isso aqui, ó, é as unidades da rede. Nós somos quê? A gente só sabe a nossa, tá? E aí, aqui, apesar da gente estar longe dessa faixa do que a gente considera normotermia, que é 36,5 a 37,5, tá? A gente está chegando, porque lá atrás a gente chegou até mais de 80% dos nossos bebês chegando na UTI abaixo de 36, que era um horror, né? Então, estamos melhorando. Então, assim, agora com berço aquecido novos, incubadoras novas de transporte, o transporte com o colchão aquecido, né? Não tem ninguém aqui da obstetrícia, é uma pena, mas assim, tipo, de vez em quando vocês vão me encontrar lá no CO, fechando a porta da sala de parto. Por quê? Porque isso aumenta em 1 grau, às vezes, a temperatura ambiente, que faz muita diferença quando a gente faz esse atendimento, tá? E isso aqui, para a gente ter uma ideia de como é que a gente está na rede, né, em termos de dias de oxigênio e dias de ventilação. Gente, só lembrando que isso isso é especificamente para os menores de 1.500 gramas, tá? Então, nós somos o quê? A gente está bem na média, né? Tanto em termos de dias de oxigênio, quanto em dias de ventilação, estamos até melhores que a média, né? Isso é dado só de 2022. Claro que tem alguns vieses, nós temos bebês com peso de nascimento um pouquinho maior, lembrando que a gente não é uma unidade de referência, então a gente não tem aquelas mães com patologias, então os outros lugares têm peso menor, mas muitas vezes idade gestacional maior, a gente não tem, né, os restritos, quase, né, então tem algum viés, mas assim, são números bons para a gente continuar nosso trabalho, ou pelo menos tentar manter, né. Em termos de tempo de internação, a gente também não está muito fora, né? Para quem acha que a internação dos prematuros é muito prolongada, é o que todo mundo enfrenta, né? E assim, óbito, realmente, em 2022, a gente teve bem pouquinho nessa população. Como a gente também não tem um número expressivo de N para esses bebês, às vezes um óbito faz muita diferença aqui nessa tabela. Mas assim, para a gente conseguir ter uma média e seguir, né, perseguir, vamos dizer, né, um resultado melhor, eu acho muito bom, tá? Como vocês podem ver aqui, na rede, tá? Nesses últimos anos, a gente não teve uma diminuição expressiva no número de óbitos, mas está tendo, tá? E, infelizmente, a gente sabe que a principal causa de óbito para essa população é infecciosa, né? E outra janela de oportunidade, por quê? Porque são causas, na maior parte das vezes, preveníveis, que são áreas que a gente pode atuar melhor, tá? A sepse com hemocultura positiva, que teve altos e baixos, mas ela realmente não caiu como a gente deveria para chegar mais perto da VOM, tá? E aí, para nossa surpresa, o nosso centro, ano passado, ele se saiu muitíssimo bem. Então, meta a ser alcançada é tentar manter
esse número aqui embaixo também, tá? Isso daqui também. Quando a gente fala em qualidade de vida, em desfecho, né, o que a gente procura, qual que é a nossa meta para o recém-nascido prematuro de risco? Que ele saia de alta vivo, sem uma displasia importante, sem uma hemorragia intracraniana importante, sem leucoencefalomalácia e sem retinopatia que precise de tratamento, tá? Se você for olhar aqui, tanto a Avon quanto a rede, ela tem se mantido meio estável, tá? E, para que a gente fique bem orgulhoso, ano passado nós tivemos 80% dos nossos bebês de alta, eles saíram sem retinopatia, sem leucoencefalomalácia, sem hemorragia, sem displasia e vivos, tá? Então, assim, ano passado foi um ano realmente muito bom, a gente tem que manter isso daqui. Com relação à alimentação na alta, como já foi dito, né, que o melhor é o aleitamento materno, esse aqui é para vocês terem uma ideia, nós somos Sukia de novo, esse em amarelinho é o aleitamento materno exclusivo, algum leite materno e a fórmula, tá? Graças ao nosso banco de leite, ao trabalho da iniciativa Hospital Amigo da Criança, essa conversinha que a gente fala toda vez, de ter que falar do aleitamento, incentivar, começa a dar frutos, né? Então, para vocês verem aqui, ó, aqui a gente está em número em vez de letra, mas assim, a grande maioria dos nossos bebês saem de alta com algum leite humano, né? O que é um super sucesso. A nossa tarefa agora é aumentar a taxa dos aleitamentos exclusivos, porque não é fácil uma mãe de um prematuro que fica internada 2, 3 meses manter a produção láctea e sair em aleitamento materno. É difícil, né? É muito difícil. É uma tarefa de todo dia, desgastante, mas eu acho que é uma meta alcançável aumentar essa proporção, tá? E aí, então, só para falar do tema, né, deste ano, que é o contato pele a pele imediato, o nosso bebezinho que está internado ali, né, fazendo seu contato pele a pele, nasceu com 610 gramas e 23 semanas e 4 sétimos, está com 10 dias de vida hoje, tá bom? É isso, obrigada. Então, bom dia, gente. Eu sou a Bárbara, sou assistente aqui da NEL. Vim trazer de forma breve, né, já que a gente está com a hora um pouco adiantada, participar um pouquinho desse momento, né, e, de certa forma, fazer uma homenagem aos nossos pacientes, né. Então, a gente está aqui, lá naquela UTI o tempo todo, lidando com esses prematuros, a gente fala ali muito dos casos, mas acredito que a grande maioria da equipe não tem a oportunidade de ter esse segmento a longo prazo, né, e eu acho que para a gente é um privilégio até, para o pessoal que está ali no ambulatório, de ver esses pacientes, como eles evoluíram meses, anos depois. Então, a gente trouxe algumas historinhas aqui para compartilhar com vocês. Bom, então o primeiro paciente que eu vou falar é um paciente do sexo masculino, né? Foi um bebê que nasceu com 29 semanas e 3 dias, com 1.200 gramas de peso de nascimento. Foi um bebê que nasceu em 2019. Era uma mãe ígida com um pré-natal insuficiente, que evoluiu com uma bolsa rota e 15 dias depois entrou em trabalho de parto, tinha recebido 2 doses de corticoide e o bebê acabou nascendo, né, com Apgar 4, 6 e 9. E esse bebê, ele ficou internado com a gente 4 meses e 21 dias, dos quais 1 mês e 20 dias na UTI neonatal. Então, esse bebê foi um bebê que evoluiu com múltiplas comorbidades, né? Ele teve sepse precoce, vários episódios de sepse tardia, evoluiu com uma hipertensão pulmonar grave, tinha um CIA, tinha leucomalácia, evoluiu com choque cardiogênico, displasia broncopulmonar, enterocolite necrosante, evoluiu com uma disfagia, uma dificuldade de ganho ponderal. E foi submetido a vários procedimentos, né, fez uso de óxido nítrico, diversas drogas vasoativas, ficou até 45 dias de vida em ventilação mecânica, chegou a fazer uso de ventilação de alta frequência, mais de 1 mês de nutrição parenteral, recebeu 5 concentrados de hemácias, tinha uma disfagia e uma dificuldade de ganho ponderal importantes a ponto de ser indicada uma gastrostomia já depois dos 4 meses de vida, por toda essa dificuldade.
E aí esse bebê recebeu alta com O2 domiciliar, com sildenafil, com gastrostomia, né? No momento da alta ele fazia 50% da dieta por via oral e 50% por gastrostomia. E depois da alta, nos meses seguintes, ele teve 2 internações, foi com O2, né? E teve 2 internações por bronquiolite. Uma ele precisou ser reintubado, foi estubado de novo com O2 para casa, né? E esse O2 só foi suspenso com 8 meses e 13 dias. E ficou com gastrostomia até 2 anos. E aí, hoje em dia, tá esse menino lindo que vocês podem ver aqui nas fotos e puderam ver no vídeo no início da apresentação. A nossa próxima paciente foi uma paciente de 23 semanas e 1 dia de idade gestacional. Nasceu com 520 gramas e no ano de 2016. Era uma mãe ígida também que não tinha feito pré-natal e entrou em trabalho de parto prematuro, né? Depois foi associado a uma infecção materna. E essa bebê, ela nasceu com Apgar de 3, 5 e 8, precisou ser entubada em sala de parto, e ela ficou com a gente na UTI neonatal por mais de 2 meses e por quase 4 meses no total da internação dela. Também evoluiu com diversas comorbidades, né? Então, sepse precoce, tardia, chegou a fazer sepse fúngica, mais de uma sepse confirmada, né, com agente identificado, fez hemorragia pulmonar, fez injúria renal aguda, teve atrofia cortical no ultrassom transfontanela, chegou a fazer uma neutropenia grave com 68 neutrófilos, tinha persistência do canal arterial, evoluiu com displasia broncopulmonar, tinha uma retinopatia da prematuridade em estágio 2, fez doença osteometabólica, tinha uma PLV, né? Então diversas comorbidades num bebê prematuro extremo, de extremo baixo peso. Também fez uso de diversas drogas vasoativas, ficou mais de 2 meses em ventilação mecânica, quase 2 meses com uso de nutrição parenteral, fez uso de oxigênio até mais de 3 meses de vida, né? Recebeu aí 10 concentrados de hemácias, 7 concentrados de plaquetas, né? Então, ao longo dessas sepses, ela fazia uma plaquetopenia persistente. Então, foi um bebê realmente, durante a internação, foi muito grave. E hoje em dia, está desse jeito. E a última história que a gente trouxe foi uma bebezinha de 31 semanas e 2 dias, que nasceu com 1,165 kg, nasceu no ano de 2017, também era uma mãe ígida, que tinha 5 consultas de pré-natal, mas evoluiu com descolamento prematuro de placenta. E essa bebê nasceu realmente bem grave, né? Teve um sofrimento perinatal bem importante, o Apgar dela foi de 0, 0 e 1, foi uma reanimação avançada em sala de parto, foi entubada, recebeu massagem cardíaca, catéter, adrenalina, expansão, tudo em sala de parto, né? E ela ficou internada com a gente mais de 1 mês na UTI neonatal e mais de 2 meses no total da internação dela. E evoluiu também com várias comorbidades, né? Então, teve uma asfixia perinatal, teve 4 episódios de sepse tardia, teve sepse com meningite, teve uma hemorragia perintraventricular grau 1, teve um diagnóstico de displasia broncopulmonar, tinha uma colateral sistêmico-pulmonar, tinha uma doença do refluxo gastroesofágico. Então, também foi submetida a um monte de procedimento, né? Então, foram 3 intubações, fez uso de droga vasoativa, ficou quase 1 mês em uso de nutrição parenteral, recebeu vários concentrados de hemácias, concentrado de plaquetas, ficou até 29 dias aí em uso do CPAP, evoluiu com uma imagem de pneumoperitônio que foi fazer uma laparotomia exploradora, que no fim não foi encontrada perfuração, precisou fazer cirurgia de hérnia e fundoplicatura, né, por conta do refluxo importante. Foi muito bem cuidada por toda a equipe. E hoje está aqui com a gente essa menina linda, super inteligente, né, Liz? Então, agradeço a presença de vocês. E acho que essas histórias, assim, foi difícil de selecionar, né? Porque a gente tem algumas histórias, tem um monte de paciente que a gente acompanha com muito carinho, tem alguns que marcam mais, né?
E foi difícil a gente escolher, porque tinham várias histórias que a gente queria trazer, mas a gente acabou selecionando essas 3 histórias aí, como uma homenagem aos pacientes, à equipe, e também um incentivo, né, para a gente seguir todo dia. Às vezes a gente está desmotivado, vê um paciente que está grave, e às vezes é um incentivo para a gente continuar lutando por eles. Obrigada, gente. Acho que é só para, então, dizer que acho que está encerrado, abrir a palavra, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, enfim, quiser falar qualquer coisa. Não? Mizinha. Eu só queria ressaltar algumas coisas, né? A importância da família presente dentro da UTI. Em nome da Paola, a gente tem várias mães que criam uma amizade com a gente, mas o quanto é fundamental a presença da família do lado da criança, né? E o quanto isso impacta nos desfechos também. A gente fala muito da qualidade da equipe, mas sem a família a gente não é nada, né? Então, eu não tenho dúvida da importância e do papel fundamental que tem a participação da família no desenvolvimento da criança e do nosso lado, né? Entendendo as nossas dificuldades, compreendendo as intercorrências e sendo parceira. Eu acho que isso faz toda a diferença. E essa amizade que a gente criou ao longo dos anos, né? A Paola vem visitar a gente toda vez, a Liz, vocês veem que a Liz vem, abraça a gente é amiga dela, ela não fica tímida, ela é íntima. E isso dá muita satisfação para a gente de que a gente está no caminho certo, né? Porque reanimar um Apgar 0, 0, 1, vai falar, você é louca? O que você está fazendo? Por que você não parou antes? Graças a Deus e Nossa Senhora, a gente não parou, né? É só isso, Depois disso tudo, é verdade. Obrigada pela tua participação sempre, Paola, pela Liz. A Paola, ela é uma parceira muito, assim, ela faz questão, o que é muito bacana, de dedicar um tempo da vida dela para estar aqui, para ir ver a gente, para dizer para a gente, ó, continua. Então, ela é um exemplo de pessoa, não só enquanto estava internado, mas dá esse estímulo persistentemente, perenemente para a gente. Obrigada mesmo, viu, Paola e Liz? Viu? Obrigada, gente. Então, agora a gente tem um lanchinho aí para finalizar o evento. Obrigada.